Carnaval, o senador Eduardo Gomes, ele deu entrevistas e nos discursos deixou muito claro que o governador lidera o processo eleitoral e que que nós já escolhemos entre nós que a nossa candidata é a Dorinha. Isso foi o Gomes que disse. Então, eu entendi naquele momento que isso foi uma fala que incluiu o próprio governador. Se o governador é o líder que está liderando esse processo, e ele diz que entre nós já escolhemos a Dorinha, logo o governador também escolheu a Dorinha, ok? E também ele diz que o Gaguinho é o candidato a senador deles. Então, assim, logo, essa seria a chapa majoritária. Seria Dorinha governadora, Gomes e Gaguinho ao Senado, ok? Isso ficou muito claro nas falas do senador Eduardo Gomes, né? Mas o que acontece? O que acontece é que houve isso aqui, ó, na sexta-feira, né? Na sexta-feira, o governador Wanderlei Barbosa, ele se reuniu, ele recebeu o presidente da Assembleia, Amélio Caires, lá na chácara dele em Paranã, e lá ele reafirmou que o Amélio é o nome do Republicanos para a chapa majoritária, e em aberto, ou seja, seria governador, vice-governador ou senador. Ele reafirmou isso. Inclusive, tem todo um histórico aí, né? Porque antes, vamos voltar um pouco, a coisa de 15 dias, perguntado pelo jornal Opção após um evento, quem era o candidato a governador dele, se era o Amélio ou a Dorinha, o Wanderlei falou que eram os dois. Eram os dois, olha só. Logo, dias depois, o que aconteceu? O Amélio lançou pela primeira vez, o Amélio vem publicamente assumir que é pré-candidato a governador nas suas redes sociais. Pela primeira vez. Ele nunca tinha feito isso. Então, houve uma coisa consequência para mim da outra. Aí veio o Eduardo Gomes, no final de semana de carnaval, e garantiu que a chapa majoritária palaciana estava definida, com Dorinha governadora, ele e Gaguinho de senador. Logo em seguida vem, então, essa conversa, essa reunião de Amélio e Wanderlei lá na chácara do Wanderlei em Paranã, em que o Wanderlei reafirma que o Amélio é o nome do Republicano para a chapa majoritária em aberto, ou seja, para governador, senador ou vice-governador, e mais, convidou o Amélio para andar com ele na sexta-feira para a região sul, final de semana, vamos passar junto esses dias aí. Mostrando o seguinte, que aquela conversa de 2025, do início de 2025, quando o Wanderlei falou que o Amélio era o candidato dele, continua valendo. Continua valendo, ok? Então é isso é importante. Ou seja, há muita digamos assim, há muita barulho aí nesse meio, muita confusão. E essa confusão não é obra do acaso. Essa confusão, para mim, parece proposital. Parece proposital. Porque seria muito fácil resolver essa situação. Era o governador Wanderlei, vinha a público e dizia o seguinte, olha, realmente o Gomes tem razão, a nossa majoritária está definida, Dorinha governadora, o Gaguinho e o Gomes a senador, e o Amélio vai ser nosso senador avulso, como se cogita, eu já trouxe para vocês, já falei isso. E ele não fez nada disso. Inclusive, o Amélio não gosta dessa história de ser candidato a senador avulso. E ele não fez nada disso. Ao contrário, no momento que o Gomes fala que não está definida a chapa majoritária com Dorinha, Gaguinho e Gomes, vem o governador, de certa forma, e fala, não. O Amélio está aqui, é meu nome, o nome do Republicanos, para compor essa majoritária. E pode ser governador, vice-governador ou senador. Ou seja, o que o Wanderlei está dizendo é que não decidiu que a Dorinha é a candidata dele. É isso que o Wanderlei está dizendo. Então existe uma confusão sendo produzida de forma pensada, deliberada. Aí eu conversei muito com gente nesses últimos 2 dias, e o que eu mais ouvi foi o seguinte, isso é sinal de que o governador pensa em renúncia. Será? Será? O que você pensa disso? Eu já disse para você, politicamente e juridicamente, eu não vejo ambiente para o Wanderlei renunciar e ser candidato a senador. Agora, será um grande risco se ele fizer isso. Grande risco se ele fizer isso. Agora, os movimentos dele, principalmente essa confusão deliberada que está sendo gerada, e também o próprio movimento da primeira-dama,
a Karine Sotero, que é uma pré-candidata a deputado federal, e não só sobre essa questão do Vanderlei sobre a majoritária, mas também o próprio anúncio de concursos no ano que ele está terminando o mandato, que ele tem que organizar as contas, enfim, de dar benefícios aqui, benefícios ali, etc e tal, é um movimento de quem tem algum interesse eleitoral. Isso é verdade. Agora, repito, eu pessoalmente não vejo ambiente político e jurídico para o Vanderlei ser candidato a senador. Jurídico não no sentido de elegibilidade, jurídico no sentido da operação FAMES 19 e da relação que tem o senador Eduardo Gomes e a Dorinha com a volta do Vanderlei ao comando do Estado. E aí essas são as grandes pedras de tropeço, vamos dizer, do Vanderlei para uma renúncia. Mas o que eu mais ouvi nos últimos dias é que essa postura, essa confusão deliberada, esse movimento administrativo do governo mostra que há uma mosca aí zumbindo no ouvido do Vanderlei para ir renunciar e ser candidato a senador. Será? Será? Vamos ver, né? Nós vamos estar vendo aí, é isso, pessoal.